Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre ao vivo aos domingos a partir das 7 horas da noite e as nossas representações sempre aos sábados às 9 horas da noite. E você tanto pode nos assistir pela televisão como também pela internet. Para todo o planeta Terra, em simultaneidade com a emissora, é só acessar www.santaportal.com.br/TV. Tá aí na sua telinha, tome nota, né? Pode mandar brasa aí, nos assiste, com uma diferença de 5, 6 segundos, dá sempre um atrasozinho aí pela internet, né? Mas é ao vivo, pode ter certeza disso, tá bom? Bom, hoje, depois já de muito tempo, né, já tinha muitas pessoas me pedido isso, houve a oportunidade através de um representante da Ordem Rosa Cruz, um membro, da gente estar tendo a oportunidade de estar aqui com a gente hoje para explicar sobre a Ordem Rosa Cruz, o grande conselheiro da região SP8, que abrange a região do litoral, mais o ABC paulista, né? Que é o Antônio Sérgio Pacífico Bordim, do qual agradeço muito a presença aqui no programa Fronteiras da Ciência com a gente, pela primeira vez ele aqui, né? No Fronteiras da Ciência, agradeço muito por estar aqui, né? E nós vamos então falar hoje sobre a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Eu tenho certeza que você de casa deve ter muitas perguntas para fazer, né? Porque quem não tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais a Rosa Cruz, né? Então tá aí, hoje é a oportunidade. Mande a sua pergunta para o grande conselheiro da nossa região, para que a gente possa então tirar todas as dúvidas, tá bom? O nosso telefone está aí no ar, é só ligar para 3224-7017 ou pode ligar também para 3224-2940. Ok, vamos conversar então com Antônio Sérgio Pacífico Bordim, né? E vamos chamar de Sérgio, mais simples, como você é conhecido entre os amigos, né? É verdade. Sérgio, obrigado pela sua presença, né? E eu acho que sempre a Rosa Cruz desperta muita curiosidade nas pessoas, né? É uma entidade aberta, podemos dizer assim. Completamente aberta. Né? Mas para que todo mundo possa entender, o que vem a ser a grande mística Ordem Rosa Cruz? O que é? Podemos categorizar, eu sei que não, mas como religião, como o quê? Tá certo. Bom, a antiga e mística Ordem Rosa e Crucis, né, a MORC, ela é uma organização internacional de caráter místico, filosófico, iniciático, que tem como objetivo principal o desenvolvimento do ser humano. Então, as pessoas que vão fazer os nossos estudos, que vão seguir os estudos da Ordem, elas vão se beneficiar através desses estudos e vão conseguir um melhor desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento interior e até mesmo um desenvolvimento psíquico. Esses são os grandes objetivos. A gente até fala que a pessoa que realmente estuda, se empenha e se dedica nesse caminho, ela vai chegar eventualmente ao domínio da vida, ou seja, conseguir organizar a sua vida e fazer com que ela determine a sua vida e não levar uma vida que, por exemplo, às vezes as pessoas falam, poxa, é o destino, tal, e a gente não acredita em destino, a gente acredita que você faz o seu destino e você consegue fazer esse trabalho e se desenvolver e conseguir fazer com que a sua vida seja perfeitamente coordenada por você mesmo, né? A Ordem Rosa Cruz não é uma religião, ela é uma filosofia, a gente poderia, eu até gosto de dizer um pouco que ela é uma escola filosófica, de certa maneira, se bem que ela não é uma escola, mas a gente até fala isso, né? Porque ela passa para os membros os seus ensinamentos, são ensinamentos milenares que nós temos. A Ordem Rosa Cruz é muito, muito antiga e ela tem acesso a ensinamentos antiquíssimos que têm sido sistematicamente atualizados. Então, nós temos hoje, apesar de serem ensinamentos tradicionais, eles são atualizados, são trazidos para a nossa realidade, vão acompanhando os desenvolvimentos científicos. A Ordem ela tem acompanhado ao longo de todos esses séculos, milhares de anos até, todos os desenvolvimentos científicos da humanidade, todos os caminhos que a humanidade tem tomado, né? E, nesse sentido, é que a Ordem tem beneficiado tanto os seus membros, né? Então, vamos dizer, de certa maneira, a gente poderia colocar assim, é uma organização internacional, hoje ela está presente nos 5 continentes, né? E a nossa organização, ela tem uma coordenação central no planeta, e depois ela é Onde dividida... Onde fica essa coordenação central, Sérgio? Onde fica? Olha, hoje o nosso presidente, ele fica entre o Canadá e a França.
né? Ele não tem exatamente, ele se movimenta muito lá. E a ordem está dividida em jurisdições por idioma, né? Então tem a jurisdição de língua alemã, a jurisdição que é a grande loja de língua alemã, a grande loja de língua francesa, a grande loja de língua inglesa, a grande loja de língua portuguesa, que é onde nós estamos, né? Então, por exemplo, a nossa grande loja hoje tem aí cerca de 300 organismos afiliados, né? E hoje ela pega o Brasil, Angola, Moçambique, né? Os países de língua portuguesa. De fala, o próprio Portugal, né? O próprio Portugal e os países de fala portuguesa. Agora, os estudos, você praticamente já, em parte, já respondeu a minha pergunta, mas as pessoas que vão receber os estudos, né, através das monografias, né, que é um dos processos de aprendizagem do Rosa Cruz, são as monografias que a pessoa recebe em casa, na comunidade de casa, né, recebe as monografias. Os estudos hoje, eles são mais baseados, ou são norteados pela ciência? Olha, também ele tem aspectos científicos em muitas coisas que são ensinadas, né? Mas, bem como conhecimentos antigos também. Mas são os conhecimentos filosóficos, né? A base do conhecimento é o conhecimento filosófico, que tem sido atualizado também pelas descobertas científicas. Então, você estuda coisas até que, por exemplo, como a matéria e energia, você estuda, faz parte dos estudos. Matéria e energia tem, inclusive, um grau específico dedicado a esse estudo, né? Então, hoje, como é que funciona? Você até adiantou, né? Existem, hoje os membros recebem monografias, que elas vêm pelo correio, e que brevemente vão estar disponíveis até pela internet já. Apesar de ser uma ordem tradicional e milenar, a gente vai acompanhar, né? Tem que acompanhar o desenvolvimento da nossa civilização. Então, as monografias brevemente já vão estar disponíveis pela internet, o membro vai ter um login e senha, ele entra lá, puxa, vai baixar um PDF e ele vai poder estudar essas monografias. Essas monografias, elas têm um aspecto teórico e um aspecto prático, né? Então, sempre que você recebe a monografia, essa monografia ela te dá um ensinamento e depois ela te dá um experimento para você fazer ou uma lição de casa, né, para você fazer durante aquela semana, tal. Então, olha, essa semana você vai pensar sobre, por exemplo, a sua paz mental. Então, você vai ter uma semana dedicada a pensar quais são os fatores de paz mental, o que traz a paz mental para mim, né? E o que me disturba, né? Então você começa a observar quais são as coisas, então você passa aquela semana, por exemplo, observando quais são as coisas que perturbam a sua paz mental e quais são as coisas que estimulam a sua paz mental. Estou dando um exemplo entre milhares. Milhares, né? Entre uma coisa milhares, que me chamou né? muita atenção, ou seja, se me permite contribuir um pouquinho, como eu disse para você em off, há muitos e muitos anos atrás, eu cheguei a fazer parte da Ordem Rosa Cruz como um buscador que a gente é, né, de conhecimentos. E a vida me atropelou pela minha vida profissional, muito atribulada, né? Entrei em muitos lados profissionais da minha vida, na verdade, e tive que largar por um tempo e foi uma das coisas que eu mais lamentei, porque é maravilhoso o Rosa Cruz, eu recomendo para qualquer pessoa, não tenha dúvida nenhuma, né? Porque é muito gostoso estudar dentro da Ordem Rosa Cruz, porque tem uma maneira muito simples de explicar. Mas uma coisa que eu lembro que era gostoso, que eu gostava muito de praticar, era o estímulo à intuição, ao processo intuitivo, para você até buscar respostas à sua vida, né? E eu sempre me achei beneficiado por isso. Eu sempre tive a intuição bastante aguçada, né, para tomar algumas tomadas de decisões, principalmente no meu lado profissional, sempre tive isso muito aguçado. E eu até acho que devo isso um pouco à Rosa Cruz, que me ajudou dentro das práticas a buscar essa ponte entre o consciente e o subconsciente, para que a gente vá buscar essa verdade da intuição, né? É verdade. Esse é um ponto, não é? Esse é um ponto importante também dos nossos ensinamentos, né? Você selecionou bem um ponto, na verdade. E um dos aspectos muito importantes dos nossos ensinamentos está ligado ao autoconhecimento e também o autoconhecimento através da meditação, né? E a meditação, ela faz essa ponte entre o consciente e o inconsciente. E você vai aprendendo a observar os seus pensamentos e a observar suas intuições. E aí, quando você recebe as intuições, você acaba conseguindo separar as intuições. Porque uma dificuldade que as pessoas têm, às vezes, é que quando elas estão enfrentando uma situação, elas têm tantos pensamentos simultâneos e tantas coisas que elas não conseguem, às vezes, distinguir qual é o caminho que eu... Puxa, mas qual é o caminho que eu tenho que seguir?
que caminho eu tomo? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para cima, eu vou para baixo, o que eu faço? E muitas vezes ela tem uma intuição, mas aquela intuição no meio de tantas outras ideias, às vezes fica difícil da pessoa conseguir discernir, perceber o que o mestre interior dela está dizendo para ela, né? Então, através da meditação, do silêncio interior e dos exercícios que você até deve ter feito, com certeza, na Ordem Rosa Cruz, você consegue começar a estimular essas intuições cada vez mais, porque você está dando atenção a elas, e à medida que você dá atenção efetivamente a essas intuições, elas continuam ocorrendo cada vez numa frequência maior, e você acaba tendo uma percepção de vida das coisas e consegue tomar muito mais facilmente suas decisões e decisões corretas, né? E ainda se cria um pequeno altar para facilitar a concentração? Quando você entra como membro da Ordem Rosa Cruz, você começa a receber as monografias por correio. Então, uma das coisas que a Ordem recomenda é que você tenha um local na sua casa adequado para o seu estudo. Até porque, na medida que você selecionar esse local e você considerar esse local um local especial, você vai impregnar esse local, né? É um lugar sagrado. Então, você vai impregnar esse lugar com essas vibrações elevadas de você mesmo, né? E você vai fazer com que esse local seja um lugar de uma energia maior. E quando você se dirige para esse local, o seu inconsciente, ele já sabe que é hora de estudar, é hora de se concentrar, é hora de se preparar, é hora de relaxar. Então, o seu inconsciente te ajuda, né? Nesse sentido, porque você está indo sempre para aquele local que para você é um local sagrado, para sentar e dentro de um processo muito sério, né? Você vai pegar e começar os seus estudos e o seu inconsciente sabe, é hora de me concentrar, é hora... E você tem um aproveitamento muito maior dos estudos e também ali, pelo nível de vibração que você vai gerando ao longo dos anos de estar estudando ali, você se concentra muito mais facilmente, você entra num estado alterado de consciência, um estado meditativo muito mais rapidamente, então tem muitas vantagens com isso. Muitos benefícios. Eu vou pedir, Carolzinha, da produção, por favor, se o vídeo estiver no ponto, a gente tem um vídeo muito legal para a gente mostrar da Ordem Rosa Cruz, né? Não sei se está no ponto já, me avisa se está no ponto, Então vamos colocar para a gente ver, até para depois a gente conversar sobre ele. Se puder jogar o som para a gente internamente, eu agradeço. Vamos lá. Quem é você? Quantas vezes já se perguntou se foi criado no momento do seu nascimento ou já existia antes? Você sabe de onde veio? E no final da sua vida, tudo vai terminar ou você vai para outro lugar? Que tipo de lugar seria este? Sua vida nesse mundo tão dinâmico, tão cheio de movimento, desavenças, problemas econômicos globais, financeiros, serve para quê? Você tem objetivos de vida? Você acha que ter muito dinheiro é mais importante que você mesmo? Você é realmente feliz? O misticismo é livre de dogmas e permite a você encontrar suas respostas através da harmonização com a natureza divina. Viva uma experiência íntima com Deus. Entenda seu eu interior e seja feliz. Através dos conhecimentos milenares ensinados nas monografias e as mais recentes descobertas científicas, a antiga escola dos Rosa Cruzes resistiu ao teste do tempo e superou desafios para perpetuar uma tradição. A Ordem Rosa Cruz não está associada a nenhuma outra organização e detém conhecimentos práticos ao alcance do membro, numa didática acessível ao que lhe auxilia a realizar seus projetos. Nesta fraternidade, você vai trabalhar para despertar o seu potencial interior, cuja aplicação lhe proporcionará um estado de sabedoria e liberdade sem igual. Desenvolva um sentimento mais forte de confiança. Entenda que a sua aura reflete o seu magnetismo pessoal, tornando-o mais querido entre seus amigos e parentes. Alcance um padrão ideal de realização profissional, pessoal, familiar e humano, utilizando recursos da intuição, da inspiração criativa para solucionar seus problemas. Receba a sabedoria milenar desde os egípcios, indianos, árabes,
gregos e europeus até os nossos dias. Torne-se um membro da Ordem Rosa Cruz Amorque. A tradição esotérica da qual a Amorque é zeladora lhe oferece de uma forma didática, acessível e útil a aplicação do misticismo, da metafísica, da ciência e da filosofia em sua vida. Nós o acolheremos com verdadeiro espírito fraternal. Descubra as possibilidades. Mais informações www.amorque.org.br. Bonito vídeo, Sérgio. A Rosa Cruz começou no Egito? É assim, a Ordem Rosa Cruz, a história dela, ela tem dois aspectos. A história tradicional da Ordem, que é uma história que não tem uma documentação pela antiguidade, e a história documental, né? Então, na história tradicional, os ensinamentos da Ordem vêm do Antigo Egito, né? Época de Tutankhamon? Antes de Tutankhamon, na verdade, na época de Tutmés ainda. Tutmés III, cerca de 1.500 anos antes de Cristo, ele organizou uma escola que à época eles chamavam de escola de mistérios, né? Ou escola da vida, né? 1.500 antes de Cristo. 1.500 antes de Cristo. Então nós estamos falando aí basicamente de 3.500 anos atrás. 3.500 anos. Tá? Aí Tutmés III organizou essa escola de mistérios, e essa escola de mistérios ela prosperou, era uma escola aberta para pessoas, eles procuravam entender o universo, né? Então, naquela época, o planeta e tudo, né? E tentavam entender o universo, tentavam entender a vida e o homem, e como que o homem estava inserido nesse contexto. Aí essas escolas foram prosperando, mais ou menos aí por volta de 1.350 anos antes de Cristo, teve um faraó chamado Amenhotep IV. E Amenhotep IV foi iniciado para essa escola de mistérios, né, para essas escolas de mistérios. E aí ele gostou tanto das coisas que ele estava aprendendo, e principalmente de um aspecto que essas escolas ensinavam, que era do Deus único, da existência de um único Deus no universo. Eles eram politeístas. Naquela época eles eram politeístas. E aí o Amenhotep IV gostou muito dessa ideia e procurou, então, levar o Egito a ter uma religião monoteísta. Ele foi a primeira pessoa a fazer uma religião monoteísta no nosso planeta, que se saiba dentro do contexto histórico. E ele até mudou o nome dele de Amenhotep IV para Akhenaton, né? Ele passou a se chamar Akhenaton, que é a serviço de Aton, que seria o Sol. E ele usava o Sol como símbolo do Deus único, né? E a escola veio evoluindo, depois mais para frente os filósofos gregos acabaram também vindo para lá, então Platão, Plotino, Solon, uma série de filósofos veio para o Egito, passaram alguns 20 anos, 7 anos, 10 anos lá no Egito, nessas escolas, aprendendo, e depois voltaram para a Grécia e fizeram lá as suas, até vamos dizer assim, melhorias desses ensinamentos. Entendi. E registraram esses ensinamentos. E de lá para cá esses ensinamentos vêm andando. Lá pelo ano de eu vou dar um pulo enorme aqui na história agora, lá em 1614, a Ordem Rosa Cruz tomou a decisão de se manifestar e dizer, olha, nós existimos. Aí com o nome Rosa Cruz. Com o nome Rosa Cruz. Aí pela primeira vez com esse nome, Rosa Cruz. Já existia esse nome Rosa Cruz anteriormente, mas ela entrou com esse nome nesse ponto. Tá. Naquela fase do Egito e também da Grécia e também em outras partes que teve a Ordem, que a Ordem se desenvolveu, que esses ensinamentos continuaram sendo melhorados, vamos dizer, ela foi conhecida com outros nomes, mas ela se revelou como Ordem Rosa Cruz em 1614. Vamos lá, eu estou com muitas perguntas, já como a gente fez um primeiro bloco grande, até pela curiosidade, né? E você, né, com essa sua didática, né, fez a gente passar até do tempo. Eu fui distraído aqui, hipnotizado pelas suas palavras. A Jucimara Cardoso, do Bom Retiro, ela fala assim, olha, através da Rosa Cruz, podemos adquirir benefício nos níveis físico, mental e espiritual? Sim. Jussara, né? Jucimara. Jucimara. Então, Jucimara, podemos sim. Tá? No nível físico, por exemplo, na Ordem Rosa Cruz tem uma série de ensinamentos e exercícios
que melhoram a saúde. Então, você consegue ter uma saúde muito boa através desses exercícios. São exercícios muito variados. Eu posso citar como um exemplo os exercícios, um tipo de exercícios respiratórios e também de introspecção, né? Então, isso te dá uma calma e também através de concentração em partes do corpo. É um pouco, não dá para explicar tudo aqui agora, mas claro. Sim, você pode melhorar a sua saúde através desse tipo de exercício. Ao nível psíquico, existem vários exercícios para o desenvolvimento psíquico, né? A gente, agora há pouco, quando a gente estava falando, por exemplo, da própria intuição, a intuição é um deles, sem dúvida nenhuma, né? E tem outros também, né, que é da percepção, e a ordem estuda outros aspectos ainda, como a própria telepatia, a projeção psíquica, que algumas pessoas chamam de viagem astral, que é aquele desdobramento, você sair do corpo. Então, tipo deixa eu até te cortar, porque já vou entrar nessa direção. Eu não sei se a pergunta vai entrar em coisas que podem ser ditas ou não sei se tem alguma restrição, alguma coisa, mas a Márcia Barros, do Marapé de Santos, ela manda um beijo para mim e outro para você. Obrigado. Viu? A Márcia fala assim, olha, eu tenho um tio que faleceu há alguns anos e ele era da Ordem Rosa Cruz e tinha um grau elevado. E ele disse que ele trabalhava num espelho onde, não sei se ele via, acho que ele via as suas encarnações. E ele sempre fazia rituais com esse espelho. O espelho tinha uma medida certa. Que espelho é esse, ela quer saber? Tá certo. Puxa vida, essa é uma pergunta complexa para responder, tá certo? Mas existem exercícios com espelho, sim, né? Faz parte dos nossos estudos, esses exercícios. Ele passa por um princípio de você entrar num estado meditativo, né, praticamente, de tranquilidade e tal, e se olhar no espelho e observar as fisionomias que vão aparecendo, né, nesse espelho. E isso te dá uma pista de possibilidades de encarnações anteriores. É o que daria para eu falar no ar, vamos dizer assim. Na verdade, tem muito mais do que isso. Mas isso procede, que ela diz? Procede sim. Que há a possibilidade de você até se ver em outras vidas? Vai depender do grau em que você esteja trabalhando isso já, né? No sentido da sua própria possibilidade de introspecção. O seu grau de porque, na verdade, você tem que abrir os selos da memória. E para abrir esses selos da memória, existem outros exercícios preliminares, bem antes do espelho, né? Outras coisas que têm que ser feitas, porque você tem que abrir esses selos da memória para puxar a memória de encarnações anteriores, né? Mas esses exercícios possibilitam isso, né? Então, a Márcia tem razão, né, sobre isso quando o tio dela falou, o tio, né? Tio. E existem essas possibilidades, né? Nós temos tio, temos casos de marido, temos vários casos aqui que as pessoas estão contando. Tá certo. A Lourdes da Silva, por exemplo, do Boqueirão, quer saber quem pode ingressar na Ordem Rosa Cruz. Olha, a Ordem Rosa Cruz ela é aberta a todas as pessoas que tenham interesse, né? E qualquer pessoa com mais de 16 anos pode entrar para a Ordem Rosa Cruz, né? E receber aí as monografias em casa e estudar. No caso, por exemplo, de crianças, nós temos a Ordem Guias do Graal. A Ordem Guias do Graal é uma área da Ordem Rosa Cruz especificamente dedicada às crianças, aos adolescentes, né, aos jovens, e que aí você, a partir dos 6 anos de idade, você pode até já começar a se beneficiar dos nossos ensinamentos. Aí são coisas bem mais simples, diferentes, mas que já vão te preparando para o futuro. Bom, a Alice Iracema, do Embaré Santos, que pergunta onde surgiu a Rosa Cruz, você já respondeu, né? O Benedito Ferreira, do Estuário, quais os benefícios que a Ordem pode trazer para quem entra? Você também praticamente respondeu e está respondendo, mas vem mais aqui um testemunhal. Margarida Persotti, do Gonzaguinha, de São Vicente. A Margarida fala assim, olha, há muitos anos meu marido tinha uma secretária que pertencia à Ordem e ela me emprestou 2 livros que gostei muito. A Verdadeira História de Jesus Cristo. Ele conta a vida de Jesus até os 30 anos. Gostei demais. E para mim é uma grande verdade, tá? Mando um abraço a todos.
Então é apenas um testemunho que ela gostou demais do livro da Ordem Rosa Cruz. Isso, esse A livro verdadeira história, eu li esse livro também. esse livro que ela se refere chama A Vida Mística de Jesus. Vida Mística de Jesus. É um livro excelente e ele mostra vários aspectos da vida de Jesus Cristo que são difíceis de você encontrar. Então, é um livro muitíssimo interessante. Ok. Adailton Cardoso de Oliveira do Bom Retiro diz assim: atualmente o legado de conhecimento da Rosa Cruz reúne a sabedoria dos iniciados egípcios, indianos, árabes, gregos e europeus? É verdade, porque através da história, a Ordem Rosa Cruz, o que ela tem feito? Ela tem procurado sempre esses melhores conhecimentos. Como a Ordem não é uma religião, ela é eclética em observar as pessoas que realmente têm razão no ponto de vista que elas estão colocando. Então, vários ensinamentos têm sido incorporados à Ordem ao longo dos séculos, por isso que ela está sempre se atualizando, se desenvolvendo, né? Então, realmente, a Ordem ela tem ensinamentos desde o Egito Antigo, passando pelos gregos, pelos árabes, pelos indianos, né? Vai agregando conhecimentos. Vai agregando conhecimentos, né? Ela vai se reinventando ao longo dos séculos. Tem uma pergunta curiosa aqui do Renato Lopes, da Vila Voturuá, São Vicente. Certo. A pergunta do Renato é: por que a pirâmide de Quéops não tem a ponta? Bom, eu posso até responder, não faz parte dos ensinamentos da Ordem, mas a pirâmide de Quéops não tem a ponta hoje porque ela tinha a ponta anteriormente. Inclusive a pirâmide de Quéops ela tinha um revestimento todo, como se fosse um reboco ao redor de toda a pirâmide, né? Mas com o passar dos milênios, com a erosão, as tempestades de areia que tem naquela região, isso foi se desgastando, né? Essa ponta acabou em algum momento sendo destruída. Mas existe Mas foi o desgaste. Ela tinha simbólica para isso. Ela tinha, assim... Tem uma explicação simbólica para isso. Mas a explicação técnica... Técnica é isso. A sua é da erosão do tempo. Erosão não é isso? do tempo, exato. Erosão do tempo. Mas tem uma explicação simbólica para essa, né? Falta da ponta. Não sei se a Rosa Cruz utiliza essa não, explicação. A Rosa Cruz não utiliza essa Então explicação. tá bom. Então, já que a Rosa Cruz não utiliza, vem outra pergunta. Exato. Chumbo Grosso. Custódio Fernandes, do Boqueirão de Santos. Primeiro, o Custódio dá os parabéns às mães, né? A gente já começou o programa falando sobre isso. Obrigado, Custódio. E ele pergunta: qual a relação entre a Ordem Rosa Cruz e a maçonaria? Olha, Custódio, né? Custódio, a Ordem Rosa Cruz e a maçonaria são organizações independentes. Na verdade, não existe nenhuma relação, a não ser uma relação fraternal muito grande, que tanto a maçonaria quanto a Ordem Rosa Cruz, elas têm o mesmo ideal. Então, todos trabalhamos pelo mesmo ideal, que é o desenvolvimento do ser humano, que é o desenvolvimento interior de cada um, que é a própria fraternidade, né? Interessante até que existem muitos Rosa Cruzes que simultaneamente são Rosa Cruzes e maçons, né? Tem muitos, né? Tem muitos. É verdade. Mas as organizações em si são organizações completamente independentes, mas com um ideal, o mesmo ideal. Mesmo ideal. Todos trabalhando no mesmo Rosa ideal. Cruz, tá certo. Você explicou muito bem. A Regina Godoy, do bairro Aparecida, está dando os parabéns a todas as mães, avós, cuidadora de crianças, que muitas vezes também são verdadeiras mães. Bem lembrado, Regina, está dado o seu recado. Muitas perguntas aqui, né? A Lourdes da Silva, do Boqueirão, fala assim: existe alguma seleção para entrar na Ordem Rosa Cruz? Não, na verdade não. Na verdade, o nosso sistema, ele funciona da seguinte maneira. Você pede para ser afiliado, é feita uma avaliação muito simples, que eu não posso chamar isso de seleção, e normalmente você é admitido na nossa organização. E aí, à medida que os estudos vão prosseguindo, o processo é auto-exclusivo, né? Então, as pessoas que não conseguem, por alguma razão, acompanhar esses estudos, acabam se afastando. Algumas se afastam e voltam depois, e outras se afastam em definitivo, né? Depende disso. Como mas tudo é assim, é um processo autosseletivo. Tá certo. Perfeito. A Sheila Kátia Vieira, do Bom Retiro de Santos, pergunta onde tem Rosa Cruz em Santos. Vamos aproveitar, então, para dar as informações, né? Ou tá a foto primeiro, Carol? Bom, vamos falar. Aqui em Santos, para quem for de Santos mesmo, assim, depende da cidade da Baixada Santista, tem um lugar para ir dentro da Rosa Cruz, que ela é vasta, né? Tem muitos lugares, né? Acho que em Santos é a loja maior, né? Fica na Afonso Pena 376. 376. Afonso Pena 376. 376. Muito bonito a loja lá na Afonso Pena 376.
Pode ir lá conhecer, né? Está aberto para ir lá, não pode? Está lá, né? Estamos aqui os representantes. Ele tem os encontros lá quarta-feira à noite, né? De sexta-feira. Aberto sexta e sábado. Então, estão me dizendo aqui o pessoal, né, que é membro da loja. Então, sexta e sábado na Ordem Rosa Cruz e Santos, na loja, que fica na Afonso Pena 376. Mas vamos fazer uma coisa mais simples, que é o que está aí no ar. É o que está na telinha aí, a Carol já se antecipou, legal, né? Que entrando no site, você tem lá, você descobre qual o lugar mais perto da sua casa, tá bom? Entra lá no site, lá você tem muito mais informações para aprender sobre a Ordem Rosa Cruz, né? Para você obter mais informações, além do programa, evidentemente, e para ver onde tem um lugar mais próximo da sua casa. Então, www.amorc, né, que é Antiga Mística Ordem Rosa Cruz, Amorc é uma sigla, então, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz.org.br, tá bom? Segura um pouquinho aí, Carolzinha, o site para as pessoas copiarem, tá? Josefa Menezes, do Bom Retiro, pergunta se a Rosa Cruz acredita na filosofia reencarnacionista. Reencarnacionista, né? Viu, Josefa? E no karma também. Com certeza. A Ordem Rosa Cruz estuda, né? Dentro dos nossos estudos, a reencarnação tem um ponto muito importante. Nós somos reencarnacionistas, temos um modo de pensar bastante interessante. Eu acho que esses estudos, eles agregam muito para as pessoas que vão. Ele é um pouco diferente da visão espírita, da visão kardecista, mas ele tem uma convergência muito grande também com esse aspecto, né? Ok. Puxa vida, não entendi aqui. A Sureia Ferreira, é isso? Sureia Ferreira? Do José Menino, me desculpe se eu errei seu nome. Ela pergunta qual o significado do símbolo e do nome Rosa Cruz. E pergunta se tem limite de idade e se a mulher pode participar. Né? Aí deve estar pensando já na maçonaria, né? Que também participa a mulher na maçonaria, mas enfim. Qual o significado do símbolo do nome Rosa Cruz, né? E se tem limite de idade? Você tem aquela imagem da cruz? Tem. Se quiser colocar. Carol, pode jogar a imagem da cruz, por favor, para a gente na tela? Então, primeiro, respondendo a questão do símbolo. Esse é o símbolo da Ordem Rosa Cruz. Tá. É uma cruz, né, com uma rosa no centro. A cruz representa as experiências do plano material e representa o próprio corpo humano, né? Se você imaginar um corpo humano com os braços abertos, uma pessoa com os braços abertos, você chega numa sombra da pessoa parecida com a cruz. Tá. E a rosa representa a nossa personalidade e alma em desenvolvimento. E ela é uma rosa que está desabrochando, porque ela representa exatamente o desabrochar da nossa personalidade e alma, né? E tem a segunda imagem? Esse também é um dos nossos símbolos, é um símbolo também nesse sentido. Agora, o símbolo principal é aquela cruz, né? Tá. E esse símbolo um símbolo do triângulo, que é a lei do triângulo que nós temos, né? Que ficaria curto para explicar aqui agora sim. Exatamente todo o significado dele. O triângulo é profundo. É profundo, tá certo. O Rogério Andrade, do Embaré, está dando os parabéns pelo tema e pelo programa de hoje, com a sua participação aqui, viu, Rogério? E pergunta quais são os preceitos da Ordem Rosa Cruz. Tá. Antes de falar do Rogério, eu só vou terminar a resposta anterior. Pois não. Que o limite de idade é a partir dos 16 anos, que nem eu falei agora há pouco, né? E a Ordem Rosa Cruz é aberta para os homens e mulheres, até a desencarnação. Até desencarnar. Então ela é aberta para homens e mulheres e... Tanto é que eu tenho um grande amigo meu de São Paulo, que ele e a esposa eram Rosa Cruz e casaram dentro de uma loja. Um casamento bonito, um ritual bonito, diferente. Existe um ritual específico para o casamento Rosa Cruz, quando o casal são ambos membros da ordem, existe todo um ritual muito bonito, uma coisa muito diferente do que a gente conhece, e é uma cerimônia lindíssima de casamento. A Priscila Rocha, do bairro Aparecida, pergunta se tem alguma pessoa influente, né, ou algum presidente que pertenceu ou pertence à Ordem Rosa Cruz. O presidente, ela quer dizer pessoas um presidente talvez da República. Influentes, públicas. Olha, existem pessoas públicas na ordem. Eu não tenho o nome de todos eles. Eu posso pegar, por exemplo, e te citar alguns nomes históricos, né? Uhum. Então, algumas pessoas que são muito conhecidas da história, que foram Rosa Cruz, por exemplo, tem o Isaac Newton, né? O Isaac Newton foi Rosa Cruz, ele foi um cientista muito proeminente.
Você tem lá o Benjamin Franklin, que teve uma influência muito grande dos ensinamentos Rosacruzes. Você tem mais para trás o Leonardo da Vinci, que também teve uma ligação muito forte com a ordem. Você tem o Leibniz, que foi um matemático fantástico. Ele era Rosacruz também. Né? E, enfim, tem muitas pessoas ao longo do tempo. Olha, a Sueli Carvalho do Boqueirão está dando também os parabéns, viu, pelo programa com você. O pessoal está gostando muito. Ah, viu? Que bom, fico contente. Né? Pergunta onde tem o espaço Rosa Cruz aqui, isso já respondemos, mas ela pergunta assim, sonhei que estava numa fraternidade Rosa Cruz, ela disse que sonhou isso. Puxa, que bacana. Você acha que isso pode significar alguma coisa, que ela deveria procurar? Com certeza, eu sou suspeito para responder. Então eu respondo. Com certeza, né, Sueli? Né? Com certeza. Né? Porque existe um custo, o custo praticamente cobre só a monografia que você recebe, não é isso? Pelo menos era assim. É assim. Quando você se inscreve na ordem, você paga uma trimestralidade, que é basicamente para custear a remessa dos materiais que são enviados. É um custo muito baixo, muito barato. Barato, vale a pena mesmo. Né? A Márcia da Silva Carvalho do Gonzaga disse que há mais de 20 anos morava na Conselheiro Neves. Minha mãe viu um vulto no tapete da sala e ela me mostrou e eu não vi nada. Minha mãe pegou um papel e desenhou. Passado um tempo, ela foi a uma feira esotérica e viu a figura do príncipe Ramatiz e se emocionou muito. Por que será? Apareceu para ela. Era o que ela via acho que, pelo que eu entendi, foi a figura que ela viu no vulto da sala, no tapete da sala. E Ramatiz tem alguma associação? A resposta é longa, mas é basicamente o seguinte, as pessoas têm percepções diferentes, né? Então, por isso que a mãe dela viu e ela não viu. É um grau de percepção diferente. Agora, quanto a ver esses vultos e tudo, existe um aspecto que às vezes você recebe uma percepção no inconsciente e o inconsciente transforma aquilo numa imagem para você conseguir decodificar a informação que você está recebendo. É um negócio muito complexo, não dá para responder agora aqui. Tá, ok. Tá. O Miguel Rocha, do bairro Aparecida de Santos, a Ordem Rosa Cruz está instalada em algum país com conflitos? E se está, como ela se posiciona diante de tudo? A Rosa Cruz está em todos os países, não está? Não digo em todos, ela está nos 5 continentes e nos países onde existe o mínimo de liberdade de expressão. A Rosa Cruz está realmente em alguns países que têm conflitos, né? Na própria África, hoje, existem vários países ali. A Ucrânia, eu não sei dizer, mas provavelmente está. É difícil você lembrar tantos países, né? São muitos. Mas, com certeza, a Ordem está em vários países com conflitos, principalmente hoje na África. A África é um continente que tem, infelizmente, muitos conflitos, e a Ordem está em diversos países lá da África e convive com isso e procura trabalhar pela paz, né? Ok. O Odair Menezes, da Vila Mirim, Praia Grande, também pergunta da Ordem Rosa Cruz, está ligada à maçonaria ou não, você já explicou isso, né? Já explicou. Elídia Pérez de Araújo, do bairro Aparecida, pergunta se Saint Germain teve alguma participação na Rosa Cruz, na sua constituição e alguma encarnação dele. Olha... Que você saiba? Que eu saiba, não. Mas, assim, eu teria que consultar as informações internas, porque, na verdade, eu não tenho essa resposta agora. Não sabe todas, né? Não. A Priscila Moraes do Embaré dá os parabéns às mães. O Tadeu Godoy, do bairro Aparecida, pergunta se a Ordem Rosa Cruz alguma vez é mencionada no Antigo Testamento. E se vocês estudam a Bíblia? É assim. A Ordem Rosa Cruz não está mencionada no Antigo Testamento, né? Se você lê o Antigo Testamento, não existe nenhuma passagem lá com a Ordem Rosa Cruz. Quanto a estudar a Bíblia não faz parte dos estudos diretos da Ordem Rosa Cruz. Mas a Ordem Rosa Cruz tem uma outra ordem que, junto com ela, que é a tradicional Ordem Martinista, que está dentro da Ordem Rosa Cruz. Então, a tradicional Ordem Martinista, ela não estuda diretamente a Bíblia, mas ela estuda de uma forma muito próxima à Bíblia. Existe um estudo muito próximo à Bíblia dentro da tradicional Ordem Martinista. Ok. Olha, a Sandra Lopes, da Cidade Náutica de São Vicente, já responde, que a outra perguntou se tinha mulher na Ordem Rosa Cruz, né? E ela fala assim, eu era iniciante na Ordem, mas tive que mudar de cidade. Por esse motivo, perdi o contato porque ela participava na cidade que ela morava antes. Agora acho que ela mora em São Vicente, na Cidade Náutica. E ela quer retornar, porque ela gostou muito da Rosa Cruz. São Vicente? São Vicente, alguém sabe? São Vicente tem uma loja. São Vicente, não. Monteiro Lobato?
294. Sabe tudo de cabeça o Marcos aqui. Ó. Então, Monteiro Lobato 294 em São Vicente. Aliás, cada cidade, né, para quem está nos vendo, tem Cubatão, né? Em Cubatão tem o grupo de divulgação, hoje que trabalha, que inclusive o Marcos é o coordenador do grupo de divulgação, que fica lá na Martins Fontes 343. Em Santos tem a loja Afonso Santos, que a Pena, gente já 376. falou. Afonso Pena 376. Em São Vicente, na Monteiro Lobato, tem a loja São Vicente. Tem Guarujá, Praia Grande. Guarujá tem o Pronaus Guarujá, que fica ali na Santos Dumont, não me lembro o número agora, mas logo na entrada do Guarujá, e tem um outdoor enorme ali da Ordem. Em Praia Grande tem o Pronaus Praia Grande também, logo numa avenida principal, mas não me pergunte o endereço agora. Mas entra no site da Ordem, o Então, www... Isso, olha lá, mas Isso. a Carol já me conhece, olha lá. A Carol sabia que eu ia Isso, pedir para isso. colocar www.amorque.org.br. Amorque é A-M de Maria, M de místico, né? Ordem Rosa Cruz, tá bom? Então, amorque.org.br. Lá tem todas as informações, como fazer parte de membro, ser um membro da Ordem, receber as monografias, estudar, que é maravilhoso, um negócio muito bacana, né? Porque é embasado em conhecimentos antigos, científicos, agrega conhecimentos e a gente só evolui com isso, né? A Rita de Cássia, da Nova Sintra, ela fala assim, eu acho assim, a Rosa Cruz está um pouco distante dela, né? Se existe alguma coisa mais presencial para ela poder conhecer mais. Ela está onde? É Nova Sintra. Isso. Acho que é o Morro da Nova Sintra, é na entrada de Santos ali. É na entrada de É, Santos? mas a deslocado. loja São Vicente ela é próximo, né? A Monteiro Lobato fica perto do quartel lá de São Vicente, que não é muito longe desse local, né? Então ela poderia ir até a loja São Vicente. A Nova Sintra acho que é mais fácil a Afonso Pena, né? Afonso Pena é mais Afonso Pena fácil? é mais fácil, Então tem a loja Santos Afonso aqui. Pena Melhor que é mais fácil. eu não sou um grande conhecedor Não, aqui da região, no detalhe, especificamente, né? né? No detalhe, Especificamente. A gente já está em cima da ordem? Da ordem, porque eu tô vendo o tempo, estou preocupado aqui, né? Tem alguma... as duas revistas? Temos 3 minutos só. Deixa eu só mostrar rapidinho. Isso aqui é uma revista, as pessoas podem pegar essa revista? Essa revista é o Rosa Cruz, as pessoas podem ter acesso a essa revista. É uma revista que ela é editada 4 vezes por ano, são 4 números anuais, né? E esse é o Domínio da Vida, que é o folheto que normalmente, não é um folheto na verdade, é um livrinho, né? Opúsculo, um livrinho, que a gente, normalmente quando a gente convida alguém para entrar para a Ordem, a gente dá esse livreto. E esse livreto, ele tem inclusive a proposta de afiliação, ele tem uma descrição da história da Ordem, ele tem aí uma série de informações. Então quem for na loja, por exemplo, vai Quem for na loja pode pegar o livrinho. Pega o livrinho. Esse livreto. Agora, na verdade, na internet, lá no www.amorque.org.br, você pode baixar a versão em PDF desse livro. Tá. E você pode ler as informações. Tem em PDF lá. Tem em PDF. Legal, então dá para baixar e dá para ler as informações dentro do livreto. Perfeito. Além disso, você pode se afiliar pela internet mesmo. Também pela internet. Pela internet. Lá tem a área específica. Você diz lá, eu quero me Facilitado. afiliar, e você entra lá e preenche ok. uma ficha de fichinha ali. afiliação e tem todo o processo explicado Tá, lá ok. como é que faz. Sérgio, eu vou pedir, por favor, para você dar uma embaralhadinha e ir selecionando 6 papeizinhos para mim, com calma aí. 6 papeizinhos? Eu vou dar só um aviso aqui Opa. para os amigos telespectadores sobre o próximo programa aqui no Fronteiras da Ciência, domingo que vem. Nós vamos falar com a terapeuta Valéria Morim, que vem também de fora, a Valéria Morim. Vou aproveitar o momento que ela vai dar uma palestra gratuita aqui em Santos sobre